que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, queridos rádio ouvintes. É com muito prazer, muita satisfação que estamos no ar mais uma vez. E num dia muito especial. De primeiro, esse dia era conhecido como o dia da mentira, né? 1º de abril, né? Não é assim, pastor Lino? Bom dia. Bom dia, doutor Hernani, pastor. É verdade, era reconhecido como o dia da mentira, mas hoje é um dia muito especial, né? Mas na verdade tem tanta mentira por aí que parece que... né? Deixou de ser dia da mentira, porque agora Muita mais mentira. se fala em mentira, né? Mentiras religiosas, mentiras... Devia ser o dia da verdade. Hoje é o dia da exatamente. verdade, né? Eu pensei que o julgamento do Lula até ia cair nesse dia, mas... O dia da mentira. É Mas aí é um julgamento seu, né? um julgamento meu. Mas aonde quer que você esteja, meu ouvinte, Deus abençoe você e sua família, e que você venha encontrar com esse Cordeiro Pascual e ser salvo por ele. Jesus te ama. Ponto de encontro, ele não quer ser um programa diferente, não, viu? Mas ele quer ser um programa especial. Um programa que quer falar ao seu coração. Não quer falar só aos seus ouvidos, não. Tem coisas que a gente ouve no ar que é para ouvidos, simplesmente. Mas não é para coração. E eu louvo muito a Deus porque Ele colocou no nosso coração esse desejo. Porque programas a gente vê muitos por aí, não é? Na televisão, no rádio, nas comunidades a gente vê, não é? Também muitos programas. Mas às vezes são coisas tão triviais, tão banais, não é? Acabam virando assim músicas de textos, músicas de contexto, mas não é esse o objetivo do nosso programa. Porque a palavra de Deus fala assim, que tudo que nós fazemos para nós perece. Você sabia disso, amigo? O que você faz para você perece. Não importa o que você esteja para você. Você pode estar comprando, estar vendendo, estar negociando. O que você faz para você perece. Não é? Ele sempre fala, dizem que a... Como é que fala mesmo, gente? Não, como é que fala? Quando você é sepultado... Não é? Morto não fala? Não é morto não fala. Não tem bolso, né? Morto não tem caixão, não tem gaveta. Não tem gaveta, porque você não leva nada. Se levar joia, você está entendendo? Alguém vai lá e vai pegar a sua joia. Se levar dinheiro, alguém vai lá e vai pegar seu dinheiro. Vai deixar só o cadáver lá que não vê nada, não sabe de nada, quer dizer, não fala nada, fica quietinho, não é verdade? Só se a pessoa, não é? Só se a pessoa tiver uma narcolepsia. Sabe o que é narcolepsia? Não. É uma doença tremenda. Às vezes a pessoa entra num sono tão profundo que dá a impressão de que a pessoa morreu. Já aconteceu esse caso por aí no Brasil. Dizem, né? Dizem que o Sérgio Cardoso, um ator famoso aí, ele tinha essa doença. E ele apagou, sepultaram. Quando alguém se lembrou de que ele tinha doença, foram lá ver. Ele estava de bruço no caixão, ele tinha se virado. E outras pessoas mais, né? É verdade. Agora, então, fora isso, o cadáver não fala. Não adianta que não fala. Só me fez lembrar, doutor, o que está escrito no pescoço do Neymar. O que está pescoço? Você não viu o que está escrito no pescoço dele, não? Nem bem, Neymar. Tudo passa. Ah, está escrito isso? É uma tatuagem que ele fez no pescoço. Tudo passa. Tudo passa. É o que você falou aí agora. Tudo passa, realmente. Mas aquele que faz a vontade de Deus... Bom, é aí que eu queria concluir. Mas o que você faz para o Senhor permanece para sempre. Então não tem coisa melhor do que você trabalhar para o Senhor. Hoje nós estivemos na escola dominical, nós estamos abordando a Páscoa. A Páscoa, não é? E eu disse assim, gente, você sabe o que é cio coletivo? Na verdade, o cio coletivo é como se fosse uma gravidez coletiva. É uma gravidez.
desejos coletivos. Quer dizer, um faz uma coisa, o outro quer fazer também, porque a grávida tem desejos, não é assim, Nino? A grávida tem desejos, certeza, né? é verdade. Então, acaba, fica um desejo coletivo. Inúmeros desejos. Aí apareceu na televisão, por exemplo, este ano, eu não vi ninguém malhando Judas. Na SEAB aconteceu. A única Judas que parece que sobrou este ano foi sogra, não foi assim? Mas na SEAB aconteceu. A conhecida SEAB? Na SEAB. O Zé Luiz Moura. E quem foi o corajoso que botou? Rapaz, fizeram Judas, botaram fogo lá no chão, lá nas coisas. Pois é, mas eu tô falando, eu não vi. De primeira, a coisa mais comum que tinha era o Judas. Em todo bairro, em todo lugar tinha um... Não é verdade? Para você malhar o Me Judas. lembro do avião, se eles faziam, carregavam, botavam fogo. Aí, Olino, ontem eu vi na televisão uma peça que estava sendo apresentada lá no Recife. Sim. Então, e o Jesus crucificado. E na hora que o soldado romano foi cravar a espada, né? Foi ferir Jesus no tórax, foi ferir, um camarada que estava na plateia ficou desesperado com aquilo, partiu para cima do soldado. Que isso, gente? Partiu para cima do soldado e deu uma... capacete, sentou o cavalo dele, deu um chute nele, jogou o cara para lá, você não vai ferir o Jesus, não. Eu falei, engraçado, parece sim coletivo, sabe por quê, Nino? Porque tudo o que acontece agora foi o soldado que matou. Foi a polícia que matou. Foi o soldado que matou. Então dá a impressão que é um cio coletivo. Então, e quando é verdade, quando morre o soldado, mas que ninguém fala nada. Só sepulta o soldado. Só sepulta o soldado. 32 soldados. Quem matou a fulana e tal? Ninguém sabe ainda. E foi o soldado que matou, foi o soldado. Mas, gente, o que é isso? 32 soldados morreram esse ano. E 32 já morreram esse ano. É brincadeira. Então, meus queridos rádio ouvintes do Ponto de Encontro, né? O nosso abraço, carinhoso abraço, realmente, né? E que você tenha uma boa audição, né? E tire proveito também de Ponto de Encontro, né? Que Deus possa abençoar você, sua família, e que você tenha hoje, então, um bom dia de Páscoa, uma boa Páscoa. Eu do Raquel Araújo manda para o senhor aqui, pastor, ele avisa o doutor Hernando aí que o túmulo está vazio. Eu já sabia, é servo do senhor ele. O túmulo está vazio. É verdade. E eu estive no túmulo vazio lá em Israel, né, esses dias. E é uma sensação assim maravilhosa, né? E interessante que nesse túmulo vazio, Maria de Magdala, né, Maria Madalena, ela não deixou mais Jesus depois que Jesus a libertou, né? Tem muita gente que maliciosa, apaixonou-se por Cristo, né? Tem muita gente maliciosamente, maldosamente, que diz, até tem filme, né, que Maria Madalena foi amante de Jesus. Isso aí é uma blasfêmia, uma maldade, né? Mas é que Maria Madalena, ela era possuída por 7 demônios. 7 demônios. Era uma mulher possuída. E interessante que a mulher, a primeira mulher, né, chamada Eva não foi possuída pelo demônio, foi, Olino? Foi. Ela se deixou se possuir. Né? Não, Eva não foi possuída pelo demônio. Ela caiu na armadilha, né? A Eva foi tentada. Exatamente. Ela foi tentada pelo demônio. Ela não foi possuída. E cedeu a tentação. Deu para entender? Exatamente. E só que a palavra de Deus diz que do teu ventre, né? Do ventre dessa mulher que foi tentada, nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente, não foi assim? Tudo infelizaram no calcanhar, mas agora, e é muito interessante porque esse um que nasceu foi Jesus. Que ia esmagar a cabeça da serpente, não é? E quem ia pisar no calcanhar, né, do descendente da mulher, não é verdade? O descendente da serpente era Judas. Ué, por que Judas, por exemplo, Judas traiu Jesus? Não é? E Jesus, ele falou assim, eu não escolhi 12 de vocês, um de vocês aqui é diabo. Exatamente. Agora, por que Judas era diabo? Você sabe, amigo, por que Judas era diabo? Está escrito com todas as letras. Se você ler, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 69 e 70, não é? Um de vocês é diabo. E aí diz assim, referia-se eles a Judas Iscariotes que deveria traí-lo.
Mas por que Judas era diabo? Jesus falava que era diabo. Porque o diabo se incorporava nele. E é interessante, eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela fala assim, que o anjo, ele é maior do que o homem, em força e poder. Está certo, Lino? Perfeitamente, está O escrito. anjo Está escrito. é maior, não é? Do que o homem, força e poder. Então, se uma entidade entra no homem, quem dirige? É o homem que dirige a entidade? Ou é a entidade que dirige o É a homem? entidade que dirige o homem. E por que dirige? Porque está dominado. Tem mais força. Poder. É, Tem mais poder. exatamente. Então a entidade leva a pessoa para onde ela quer. E se a entidade for, por exemplo, de roubar, a pessoa vai roubar. Se for de matar, a pessoa vai É o matar. cavaleiro em cima do cavalo, né? O homem simplesmente, o homem é um cavalo. Na Umbanda é cavalo. Exato. No candomblé, o homem é um burro. E no espiritismo, você sabe o que é o homem? O guia. Não. O guia não. É no kardecismo, vamos dizer assim, porque Umbanda é É o espiritismo. médium, né? Não, também não. No kardecismo, o que é? Vamos lá. É um aparelho. Um aparelho, exatamente. Isso. Olha que coisa Esqueci. interessante. O homem é um aparelho. E quando o aparelho seu entra em sintonia, ó, Exato. olha só, aí funciona tudo muito bem. Agora, então, quando a entidade entra na pessoa, ó, quer dizer, a pessoa é o cavalo, é o burro, é a mula. Deu para entender? É o aparelho. A entidade leva a pessoa para onde a pessoa não quer ir, às vezes. E a Madalena, olha só, ela era possuída por 7 demônios de uma vez. Olha que coisa terrível. Terrível. Agora, se um demônio já acaba com uma pessoa, imagina 7. E Imagina aquele endemoniado gadareno, Marcos 5. não é verdade? O endemoniado gadareno, e eu fico falando, nós estávamos comentando assim, até assim, né? Gente, que coisa interessante, né? Porque quando Jesus se aproximou do endemoniado, ele falou assim, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno, filho do Deus Altíssimo, filho de Deus? O que temos nós contigo? Vieste nos atormentar antes do Vieste tempo. nos atormentar antes do tempo, são duas verdades que o mentiroso falou. Primeiro, que Jesus é filho de Deus. É. Olha só, até os demônios sabem. As testemunhas de Jeová parece que não sabem disso não, né? Até gente que sabe menos que o diabo. É verdade. Então o diabo fala assim, tu és o filho de Deus. Não foi criado por Deus, não, é filho de Deus. Não é? Tu mesmo, e falou mais, antes do tempo, porque ele sabe que ele vai ser atormentado um dia. E não quer ir sozinho, né, doutor? E não quer ir sozinho. Aí Jesus falou assim, qual é o teu nome? Não é assim? Falou com ele? E o demoniado respondeu, Legião, porque nós somos muitos. Exato. Agora eu pergunto, se um demônio faz uma coisa ruim com a pessoa, imagina uma É legião. uma legião, segundo informação, o senhor sabe muito bem disso, sou professor nessa área, é composto de 6 mil soldados. É uma legião romana, são 6 mil. É. Olha que doideira. É. E eles acabaram com cerca de 2 mil porcos. Entraram nos porcos, olha só, velho, o estrago que eles fizeram. Não é verdade? Então, amigos, Maria Madalena, ela era possuída por 7 demônios. Aí Jesus, ela conhece Jesus. E Jesus liberta aquela mulher de 7 demônios. Isso é Páscoa. Não, isso é Páscoa, ela liberta aquela mulher. E aí eu pergunto, como é que deve ficar agora aquela mulher? Triste? Derrotada? Não. Aquela mulher, ela viveu, vamos dizer assim, num estado de Uma espírito. entrega total, um rendimento. Um rendimento total. A Cristo. Então ela começou a seguir o Senhor por onde o Senhor ia. Aleluia. Na verdade, não deixou mais Jesus. Não é pela é por isso que quem deve muito, quando aceita Jesus, se torna bom crente. Exatamente. Agora, quem não deve nada, às vezes aceita Jesus e aceita por aceitar um crente, entendeu? Morno, um crente Ela frio, viu Jesus ressuscitado primeiro do que os discípulos. Aí o que aconteceu? E é interessante porque não foi a mãe de Jesus que viu Jesus ressuscitado. Devia ser, né? Não foi ela que foi ao sepulcro, né? Mas não devia ser ela. Com certeza. Quer dizer, todo mundo exalta Maria, blá, 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 né? Mas foi a outra Maria. Porque o nome Maria, na verdade, não é bem Maria. No hebraico é Miriam. E Miriam significa o quê? Rebelde. Acho muito interessante. Quer dizer, uma era rebelde porque
fala daquela Eva lá do passado que se rebelou contra Deus. Deu para entender? E agora ela tem no ventre o Salvador do mundo. Era Maria, né, mãe de Jesus. E a outra Maria era de Magdala. Né? Essa era tão rebelde que deixou o inimigo entrar nela. Você falou uma coisa importante sobre Jordão, sobre túmulo. A Ana Hickman se batizou no Rio Jordão. A Ana Hickman? Mas aí o que acontece? A Maria Madalena, ela foi lá no túmulo de Jesus, e eu estive no túmulo, eu estava falando isso. Sim. Eu estive no túmulo. Entrei no túmulo, saímos do túmulo, e ali tem um jardim, junto ao túmulo. Aí diz o texto bíblico que Maria Madalena chegou lá no jardim do túmulo e perguntou assim: o senhor é o jardineiro? Não é? Porque no jardim, né? O senhor é o jardineiro? E o jardineiro falou para ela assim: Maria, né? Chamando pelo nome dela, Miriam. Imagina ele falando assim. E quando ele falou Miriam, ela não reconheceu pela voz. E falou assim: Rabone, que quer dizer mestre. Entendeu? Ela pensou que Jesus era o jardineiro daquele jardim. E porque Jesus já tinha ressuscitado. Aleluia. Ele não estava mais naquele túmulo. Esse é o único túmulo vazio que você encontra no mundo. Não tem Maomé, não tem Papa, não tem Maria, não tem Confúcio, não tem ninguém. Não tem Allan Kardec, nem Kardec, Joseph Smith. Não tem. É só esse Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, né? Então eu tenho que louvar muito a Deus por esse Senhor dos vivos e também Senhor dos mortos, né? Exatamente. Quer dizer que os mortos têm um Senhor, né? Tem. E é tão bonito, Lina, eu acho tão maravilhoso quando a Bíblia fala que um dia os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. João 5, 24, 25. E sairão dos túmulos. Ouvirão, não é verdade? Exato. Agora, é interessante, hoje você pode chegar no túmulo, gritar, berrar, pode fazer a oração que você quiser, não vai ter um que vai levantar do túmulo. Mas um dia, os mortos ouvirão a voz do Filho. E aqueles que ouvirem a voz, eles ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Uns para a vida eterna, né? E outros para a condenação e o fogo eterno. Doutor Orlando, me permita que o Valmir Dias está mandando um abração para o senhor aí. Que bom. O José Luiz Motovani, que agora é pastor. Ah, é? É pastor, está dirigindo uma igreja aí. Olha que bonito. É, da Igreja Batista. Deus abençoe, Motovani, seu ministério aí. Motovani, eu tenho certeza que agora você está com o manto de Cristo. Oh, glória. Túmulo está vazio. É Páscoa. É Páscoa. Glórias a Deus. Gente, eu queria mandar um abraço para o meu irmão. Queria mandar um abraço para o meu irmão Celso. É o Celso, né? Ele não falou ainda hoje. Não falou. Não sei por que ele não mas falou. Mas ele chega empolgado. Mas olha, ele gosta de falar e não gosta de falhar. É verdade. É assim, Celso? Bom dia, vocês ouvintes do programa Ponto de Encontro, ao nosso diretor responsável, doutor Hernani, ao pastor Lino Vira Pacheco, aqui membro da nossa bancada de comentaristas. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Você ouvinte, você internauta, não está podendo ver agora o programa, mas está um aroma aqui nesse estúdio. Glória. Parece que alguma coisa está vindo lá de Jerusalém, não? Com certeza. Tem um aroma aqui. É aroma de Cristo. Opa! Jesus é um suave perfume para as nossas almas. Glória a Deus. A gente estava na reunião da Escola Bíblica Dominical, atrasou um pouquinho, que o pastor resolveu trazer uma palavra sobre a ética cristã, né? Uma coisa também bem necessária no nosso dia, doutor Hernani. Ética. Ética, o mundo está sem ética, né? Como é que você define isso? Ele já entrou de sola, né? Louvado seja Deus. Ô Celso. É programa ao vivo assim, né? A gente estava vendo aqui uma... É programa ao vivo assim, né? O mais gostoso, Celso, é a gente saber que quando Abraão e Ló chegaram a Moabe, e o Lino sabe o que significa Moabe, Lino? Moabe, terra. Eles chegaram a Moabe. O que significa Moabe? Sabe, Celso? Moabe não. É muito interessante. Moabe significa, anota isso, hein? Terra dos desejos.
os moabitas Olha tinham que desejos? coisa. Não, a terra deles era tão valiosa, tão preciosa, que todo mundo gostaria de possuir. É terra dos desejos. O homem é cheio de terra de desejos, não é assim, Nino? Com certeza. O homem é cheio de terra. Você deseja tantas coisas Exato, nessa e vida. quem deseja chega em algum lugar. Agora, o Ló, quando chegou a Campina de Moabe, Abraão falou assim: Ló, nós somos amigos íntimos, nós somos parentes próximos. Não é verdade? Os nossos pastores não podem brigar assim, não. Vai para a direita, eu vou para a esquerda. Vai para a esquerda, eu vou para a direita. Aí diz a Bíblia que o Ló, ele olhou as campinas de Moabe e falou assim: ô tio, é por aqui mesmo, tio. É por aqui mesmo, tio. Vou ficar aqui mesmo. Olha o desejo dele. O desejo dos olhos, né? E a Bíblia fala assim que vá pelo que os teus olhos veem, vá por aquilo que o teu coração deseja. Mas saiba de uma coisa, hein? Deus vai pedir conta de tudo a você. Não reclame depois. Depois vai você. Aí o Ló foi andando e chegou até a Sodoma. O Celso falou de ética, né, Celso? E o Ló chegou a Sodoma, né, e armou a sua tenda em Sodoma. Aí está escrito lá no capítulo 15 de Gênesis que os varões de Sodoma eram grandes pecadores contra Deus. Eram grandes pecadores, mas contra Deus. Aí eu pergunto, como é que está hoje o homem? Ele falou em ética, não é? Grandes pecadores contra Deus. Era contra Deus, não era contra eles, não. Deu para compreender? Então o problema de ética, discutir ética hoje, Celso, está tão difícil ser discutido, porque nós chegamos a um denominador comum e parece que somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos. Se eu caso com uma mulher, por que eu não posso casar com uma cabrita? Por que eu não posso casar, ou eu sou mulher, não posso casar com um cachorro? Isso é problema meu, o direito que eu tenho, poxa. Você está entendendo? Então, discutir esse aspecto hoje é tão complicado. A partir do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Agora, vocês dois sabem que lá em Apocalipse, me parece que, não sei se é 21, ele fala assim: se você é injusto, faça o quê? Injustiça. 22:10. 22:10. É. Se você é ímpio, cometa mais impiedade. É um mandamento, né? Nos dias de hoje. Agora, se você é santo, santifique-se mais ainda. Então nós vemos aí os dois se você cursos, é né? justo, O curso do mundo, é verdade. a ética do mundo, e o curso da igreja, a ética da igreja. A igreja precisa se posicionar, na verdade, como santa. Na verdade, como separada do mundo. Agora, você anda na rua, você não sabe pela roupa que o cara veste se o cara é do mundo ou se não é do mundo. Aliás, foi um tema abordado na escola dominical, na revista do trimestre. Então, certamente, teremos outros assuntos que vão com certeza. falar mais detalhadamente sobre a questão da ética cristã, né? E a ética com relação ao conceito secular. Você falando sobre ética, quando não tem ética, conforme o Brasil está passando, o que o povo faz, que vai fazer dia 3 de abril? Todas as redes sociais estão convocando o povo para ir para a rua. Dia que? 3 de abril, 3 de abril. antes do julgamento do Lula. Antes do julgamento. Pelo Mas Supremo. eu queria abordar um negócio muito interessante, sabe por quê, Celso? Sim. A Bíblia não fala para você, para a mulher não usar roupa própria de homem. Não fala assim? A mulher não deve usar roupa própria de homem. Trajo, né? A Bíblia fala. Né? Roupa própria, o traje de homem, não deve usar, né? E o homem? Consequentemente, Não deve usar roupa. também não. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, não é? Por exemplo, a mulher muitas vezes, ela não usa traje de homem. Olha só, mulher, como é que a mulher pode usar traje de homem? Por exemplo, tem muitas entidades que se vestem como homens. Você sabia disso? Na verdade, essa pessoa está travestida, tem um isso ser aí- espiritual por trás disso, né? Então, ela dá a impressão que ela está vestida. Tá entendendo? Você olha para a pessoa assim, mas na verdade, aquela roupa não é de homem. Ela é a roupa que uma entidade usa e a pessoa está vestindo. E a mesma coisa o homem. Às vezes o homem também não está usando roupa de homem.
Ele está usando roupa de entidade também. Por exemplo, não é? Como é que ele se veste o Exu malandro? Você sabe, Celso? Eu já vi a indumentária e confesso que faz uma distinção bem grande, né, do convencional. Você está entendendo? Certo. Então você pode vestir a roupa de Exu malandro, olha só. Você pode vestir uma roupa de preto velho, você pode vestir. Olha só, é próprio de homem também? Não, não é próprio não. É próprio de entidade, é próprio de Deus. Então até nisso, falando de ética, nós precisamos ter cuidado, Celso. Será que a roupa que a mulher está usando é própria para a mulher usar? E Jesus chamou a atenção de um homem sobre isso. É verdade. Como entraste aqui nessa festa? Como é que você... Com esse traje. E a palavra de Deus até isso ela aborda, né? Então, não tem assunto nenhum que a sociedade precisa ser informada. Tessalonicenses 5:23, que o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado e irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou contar um negocinho. Uma vez chegou uma pessoa no meu consultório, Celso. Eu nunca vi uma pessoa falar tão mal de pastor como aquela pessoa falou. Mas falou... Será que é ela mesma ou a entidade? Não. Peraí. Ela falou muito mal de pastor mesmo. Aí, de repente, eu falei assim, mas e qual é o seu defeito? Entende? Eu falei, mas e qual é o seu defeito? Aí eu disse para ela assim, não precisa de falar não. Não precisa falar não. Calou-se. Assim. Aí na hora que terminou a consulta, ela foi sair, eu falei assim, olha, o seu brinco é de pombagira cigana. Olha só. Falei bem assim para ela, o seu brinco é de pombagira cigana. Aí ela tem um espelho lá, Celso, ela foi no espelho, olhou assim o brinco assim, e arrancou o brinco. Tá? Você sabe o que aconteceu, Celso? Uma semana, mais ou menos depois, 10 dias depois, tinha deixado o marido e estava com outro. Olha só, né? Mas tem pessoas que não acreditam nisso, não. Não, tem pessoas que não acreditam, não. Quer dizer, eu só pelo brinco. O brinco era próprio de mulher? Não. Era próprio de uma entidade. Então tem roupas que entidades usam, Celso. E que os homens estão se apropriando. Doutor, só uma reflexão acerca disso aí, rapidinho. Aquele texto lá parece que é um livro de Reis, que fala que Isabel pintou em volta dos olhos. A pintura também pode servir também de subterfúgio para que espíritos malignos se apoderem das pessoas? Com certeza. E a Bíblia diz que ela pintou para disfarçar. Ô Celso, é assim que funciona. Por exemplo, uma pessoa se veste de pombagira. Bom, a pombagira, até provar o controle, é preto com vermelho. É a combinação preto com vermelho. É vermelho nos lábios, vermelho nas unhas, e vai para aí o cabelo preto, é a roupa preta, vai por aí. Então, a pessoa está andando na rua. Está andando na rua. Não tem problema nenhum. Agora, se eu sou crente, para onde eu vou chamar essa pessoa? Eu vou chamar para o Senhor Jesus. Com certeza. Agora, se a pessoa é espírita, é médium, vai chamar para onde? Um lugar conveniente. Exatamente, que é o lugar dela. Então a roupa é muito importante a gente pensar na roupa. A roupa identifica muito a pessoa, Celso. Identifica muito a pessoa mesmo. É interessante, você falou, a gente pode ver os jovens, né? Eu estava nas ruas de Turim, nas ruas de Varriçai, e a roupa do jovem é a mesma. Boné, aquela calça, bermuda jeans, enfim, com detalhes. Eu falei, gente, é um padrão mundial. O jovem de Itaperuna, né, no que diz respeito à moda, é que o profeta diz, né? É a mesma. É verdade. O profeta diz, vereis diferença, né? Outra vez. Ô Celso, nós estamos quase fazendo essa introdução. Eu já queria mandar um abraço, um alô para algumas pessoas que fizeram aniversário, né? E outras que vão fazer aniversário ainda essa semana agora. Mas eu queria antecipar um aniversário. Você pode botar os parabéns para mim? Parabéns pra você. Eu queria mandar um abraço assim, bem apertado mesmo para uma pessoa muito próxima de mim, né, dos meus familiares, que é o Paulo Vasconcelos. Paulo. O Paulo, dia 2 agora, ele completa aniversário. Né, e eu não poderia... Grande abraço para o ponto de encontro não poderia ficar indiferente, né? Me parece que ele vai fazer 84 anos. Que coisa, né? É um privilégio você
é um ousado. Longevidade. Né? É um ousado, você viver 84 anos. Servo do Senhor, né, doutor? É o servo do Senhor. Paulo, parabéns para você, para a Sueli e para todos os seus também. E no dia 3, que é terça-feira, né? Terça-feira, olha, vai fazer aniversário. Não é. Eu só sei que ele gosta muito de rir. Você sabe como é que é o nome dele? Ele gosta muito de rir. Fala. Bonito, eu sei. Vai ter um susto agora. O nome dele é Adolfo. Adolfo? Eu tô rindo. Não, Adolfo Hitler. Fala sério. É tão sério, isso é tão sério que provoca riso, né? Adolfo Hitler. Mas o problema dele é Pimentel. Não é riso, não. Adolfo Pimentel. Mas eu me lembrei do Adolfo Hitler, não tem? Tem. Adolfo Hitler. Aí o nome dele lembra Ri, mas é Hitler. Tá entendendo? O Adolfo, então, dia 3 agora, ele faz aniversário também, e é o esposo de uma membro da nossa igreja, da Diná, né? Malafaia, né? Pimentel. Adolfo, você é um cara caro, cara especial, um cara, olha, que merece todo o respeito, entende? E eu também não poderia ficar indiferente, né? É esse dom de Deus que é a vida, não é? E fazer aniversário, interessante, né? Um animal faz aniversário, não está nem aí, né? Um boi, um cavalo, não faz aniversário, não está nem aí, rapaz. Já o homem, né? É um privilégio, né? Ó, tantos anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? O Moisés, né? 40 anos ele sai de lá, 80 anos está lá com seu 120, ele está vendo do Monte Nebo. Nós chegamos perto do Monte Nebo, né? É verdade, onde ele contemplou toda a terra de Canaã. Isso é próprio do homem, né? E às vezes nós não valorizamos isso. Adolfo, parabéns para você e parabéns para todos os demais aniversariantes da semana e da próxima que vem também, ok? Tá bem, a gente vai externar nossos parabéns aos aniversariantes também lá da igreja da irmã Celina. Eles estão comemorando o aniversário do trimestre, então foi uma pancada de gente na frente, né? Parabéns você que aniversaria hoje e que Deus esteja lhes abençoando muito, porque essa data realmente é um presente. A gente pode orar com a tua oração? Paulinho, tem alguém para mandar? Não, todos mesmo que estão aí aniversariando, Deus abençoe cada um. Então, Marolino, por nós. Grandioso Deus e querido Pai que estás no céu, queremos te agradecer neste momento. Abençoe todos quantos estão aniversariando em nossa cidade, em nossas igrejas, enfim, país, Brasil e mundo afora. Que a tua bênção chegue sobre eles, que eles possam descobrir, Senhor, essa dádiva tão maravilhosa. E que além desta vida, tu tem ainda para oferecer gratuitamente a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoe-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Celso, é com você, Celso. Doutor, então a gente tinha feito na semana passada uma enquete sobre a educação cristã. Tem a ver também que ela vai focar, logicamente, a educação familiar, aquela que passa pelo berço, né? E a secular. Então a pergunta foi a seguinte: eu ouvi uma menina de 10 anos na entrevista na TV Globo, perguntaram para ela: e aí, não tem aula? Ela disse assim: doutor, achei interessante, né? Devido à precariedade das estradas, e ela que é próxima a Brasília, uma cidade que fica próxima de Brasília. Ela disse assim, menina de 10 anos: sem aula, a gente não tem futuro. Em outras palavras, sem educação, você não tem futuro. Então a pergunta é a seguinte: essa menina, realmente, esse argumento dela é condizente? Procede? Sem educação, o indivíduo perde, no caso, a sua formação? A pergunta foi essa. Ocorreu esse fato numa cidade chamada São Sebastião, né? Um menino de 10 anos, que a gente colocou aqui, está lá nas redes sociais, está no nosso grupo no WhatsApp, 22 99104 9131, você pode participar. A gente ouviu alguns internautas. Agora achei interessante, doutor, que a palavra de Deus nos aponta também que se o homem não tiver o conhecimento de Deus, ou seja, a presença de Deus nessa vida, também o seu futuro vai estar comprometido. Então a gente tentou traçar um paralelo entre a educação familiar, a secular, e no fundo mesmo, que a gente quer saber aqui, é a educação cristã, porque é essa que vai nortear toda a vida do homem enquanto ser humano. A gente ouviu alguns internautas, a gente pode, com a Luísa, soltar para a gente aí?
Pastor Manuel Garrido de Carvalho Filho. E o senhor mora onde? A rua Pestanaca Bugão, bairro Cidade Nova. Sua igreja, pastor? Congrego na Igreja Assembleia de Deus Tempo Cabral. Então, com relação à primeira pergunta, realmente a educação ela funciona como uma ferramenta, digamos assim, elementar para o desenvolvimento do ser humano, conforme nós relatamos na entrevista dessa criança. Você concorda com o argumento dessa criança que sem escola, ou seja, sem educação, perde o futuro? Sem dúvida, né, não somente a Bíblia, como nós ensinamentos, né, hoje, né, seculares, como as pessoas hoje têm observado, né, e nós precisamos, sem educação, geralmente a pessoa não cresce. Vemos pessoas hoje com alto índice de analfabetismo, países que não têm desenvolvimento porque não têm educação. Nem a Bíblia nos relata, né, que como Jesus crescia na graça, né, e na sabedoria, que nós tenhamos também, como seres humanos, também venhamos ter esse mesmo objetivo, crescer na graça e na sabedoria, né. Então você até já adiantou a segunda pergunta, mas a gente vai fazer esse mesmo. Então a gente pode traçar então, um paralelo entre a educação secular, aquela que a gente aprende no banco da escola, com a educação cristã. Ou seja, o homem sem ter o conhecimento de Deus, qual é o futuro dele? Certamente o futuro dele vai ser a miséria, vai ser um futuro de humilhação, vai ter um futuro de escravidão, né? Porque o primeiro, fundamental, é o ensino que vem da parte de Deus, da palavra de Deus, né? E consequentemente, né, o ensino, né, das escolas, que é o local necessário para que a pessoa desenvolva, né, na área material, na área, né, social. Essa, né, é uma das prioridades, não somente das crianças, mas ao mesmo também um grande aumento de pessoas idosas que são analfabetas, por incrível que pareça, né. Então, vocês estão ouvindo aí os nossos entrevistados falando acerca da educação cristã e, logicamente, tendo como tema aqui a entrevista da menina de 10 anos que disse que sem educação, a educação aquela que é secular, aquela que você aprende o conhecimento nos bancos escolares, a gente não tem futuro. E você concorda mesmo? É assim? Ou seja, sem a educação, o ensino que você aprende no banco escolar, o cidadão não pode ter um futuro? Então você concorda com a opinião dessa criança? E depois, pode dizer-se o mesmo de um homem que também não busca o conhecimento de Deus? Ele estaria com o seu futuro comprometido? Essa é a pesquisa da semana, através do WhatsApp 22 991 04... Passa uma borracha, 991 04 9131. Você continua participando, a gente vai ouvir também mais alguns entrevistados. Daqui a pouco a nossa bancada aqui de comentarista vai trazer, assim, vamos fazer um apanhado e também trazer à luz da Bíblia a palavra de Deus, o que ela diz acerca da educação cristã. Vamos ouvir. Rita de Cássia Fagundes Garrido. Mantém uma religião. Eu sou evangélica, sou da igreja também do pastor Ronaldo, filho da Gessi Cabral, entendeu? Então, pode continuar. Irmã Gessi Cabral, uma serva de Deus muito conhecida aqui na cidade da Peruna. Muitos crentes, né, hoje, ministros de Deus, passaram exatamente ali no círculo de oração da irmã Gessi Cabral. Bom, com relação à pergunta sobre a educação, a senhora entende que essa menina de 10 anos, ela foi assim bastante feliz no seu argumento? Ela disse que sem escola, sem aula, na seu entendimento, ela diz que não há futuro, ou seja, a gente perde o futuro sem educação. A senhora concorda com essa afirmação? Olha, eu acho que toda criança ele tem que ter um ensinamento, tanto no colégio quanto na igreja. Então eu acho que os filhos hoje devem ser criados na presença do Senhor. Desde o momento que nascer, ser apresentado a Jesus e criar ali na presença do Senhor, porque o meu filho eu criei na presença do Senhor e hoje ele é um servo do Senhor fiel. Então, a senhora quer dizer que além da educação familiar, que a gente recebe no berço, ou seja, na nossa casa, né, ou seja, a educação de berço, como se diz, tem a educação secundária, ou secular, né, vamos colocar assim, que é no banco do colégio. Precisamos também ter educação cristã, o conhecimento da palavra de Deus. Perfeito? Perfeito. Eu acho que a criança já tem que crescer na presença de Deus, indo para o colégio, já sabendo, já ter uma professora lá
que é já da nossa religião, que é evangélica, entendeu? Porque isso é um ensinamento das crianças. Então ele cresce na presença de Deus, ele cresce já conhecendo o que é Jesus, entendeu? Eu acho assim, eu creio que aí cresce uma criança saudável, feliz, obediente, entendeu? E entendido da palavra de Deus, e Deus nisso vai trabalhando também que ele seja uma criança sábia. É isso que eu entendo. Bom, a princípio, pastor Lino, o que lhe parece essas respostas? São coerentes? Bom, tivemos um ministro de Deus falando e também uma mãe falando acerca da educação cristã, mas observando também a educação familiar, aquela que se aprende no berço. A educação em todas as áreas, a educação, ela é bem-vinda, né? Os judeus se preocupavam muito com isso, em colocar os seus filhos nos melhores colégios em Israel para aprender a educação, principalmente para o chamado de Deus. E quando o pai e o sacerdote chegavam perto do pai e falavam: teu filho não tem chamada para o ministério, mas tem chamada para ser um grande homem. Por quê? Eles criam esse valor da educação. E a Bíblia diz isso, né, que a formação de uma criança, até os seus 6 anos, ela copia tudo do pai. Já está ali gravado na sua mente. Então, se ela não tiver educação, não vai parar o mundo, né? Então isso é muito bem-vindo. Tanto a educação secular e principalmente o parapeito familiar é o ensino da palavra. A gente poderia ouvir mais 2 depoimentos, né? Vamos ouvir. Sara. Estamos aqui com uma professora. Sara, você é professora em que educandário? Esse ano eu estou como orientadora pedagógica, embora eu seja professora na Escola Municipal Santa Paz, lá em Raposo, distrito de Itaperuna. Então, com relação à minha pergunta, você já sabe, né, sobre a criança, né, que com 10 anos surpreendeu, a gente perde o futuro. O que você tem a acrescentar, se tem mais alguma coisa a dizer como educadora, como professora, a essa afirmação dessa menina? Sim, essa menina teve uma afirmação brilhante, porque sem educação nós não somos nada, né? Porque se quisermos ter um futuro melhor, o futuro da nação, né? Porque infelizmente é isso que muitas das vezes o governo quer. Não quer investir na educação porque vamos formar seres pensantes. E essa menina de apenas 10 anos já é um ser pensante, né? Afirmando que a educação é o melhor caminho para se ter um futuro melhor. E você tem alguma religião? Sim, eu sou evangélica. E como você vê, então, a educação cristã? Pode se aplicar também ao homem da seguinte forma: não tendo conhecimento de Deus, esse homem também estaria com o futuro comprometido? Sim, o homem que não procura conhecer o Deus que serve, ele está perdendo o futuro, porque não adianta, né, essa educação cristã, não adianta pregarmos e falarmos de Deus se não conhecemos o próprio Deus através da Bíblia. Por isso eu acho muito importante as igrejas investirem na escola dominical e no estudo bíblico, que é onde a pessoa pode ter essa aprendizagem a mais, dela conhecer o Senhor, só não de ouvir falar, mas sim dela manusear a Bíblia, estudar livros e também quem puder fazer um curso de teologia para aprimorar o conhecimento. E só para terminar, além da educação familiar, aquela que você aprende no seu lar, né, no berço, com os pais, também a educação secular, já falamos aqui no banco das escolas, dos educandários, é também primordial que se tenha a educação cristã. Sim, a educação cristã é muito importante para a vida de qualquer pessoa como ser humano, né? Seja desde o seu berço, da sua raiz de criação, é muito importante, porque isso também faz a formação do seu caráter como pessoa. No decorrer dos anos, essa criança vai crescer, vai se tornar um jovem, um adulto, e essa educação familiar, ela interfere sim naquilo que a pessoa vai ser no futuro. Então, a gente ouviu 3 depoimentos de uma pedagoga, evangélica, ouvimos também do ministro de Deus e também de uma mãe, uma senhora do lar. Tem mais, depois você entra lá no nosso site, lá no nosso WhatsApp, tem mais depoimentos lá de um rapaz, de um jovem católico, de um jovem cristão, enfim. O doutor Hernando vai fechar com chave de ouro, ele está com a palavra ali já no gatilho. Mas lá em casa, todos os sábados, de 3 às 4h30, temos um culto das crianças do morro, as crianças que descem, as crianças que sobem, e depois tem um lanche de graça, porque eu me preocupo com as crianças. Se as igrejas, o governo, não vamos esperar do governo, não. As igrejas investir em criança, irmão Celso, o mundo seria outro. Então, doutor Renan, nessa prévia que a gente fez aqui, a gente não pode ouvir todos, até por causa do tempo,
Mas você pode entrar no site lá, no nosso WhatsApp, e ouvir os demais depoimentos muito interessantes de pessoas que têm religião, pessoas que também não possuem religião, mas enfim, que participaram da pesquisa com relação à educação cristã. Você tem algo também a colocar, doutor, nessa pesquisa? Celso, eu fico pensando assim, eu quando era criança, a minha mãe falava para mim assim: Hernani, para de estudar, Hernani. Você vai ficar maluco, Hernani. É para rir. Falava assim comigo mesmo. Para de estudar, Hernani. Você vai ficar maluco, Hernani. E eu sempre fui um bom aluno, eu gostava de me dedicar realmente, na verdade. Eu gostava de competir com colegas também. Agora, eu fico impressionado, o Celso, com a palavra de Deus. Se não existisse a palavra de Deus, o que seria de nós? Eu estou falando isso porque qual é a característica do brasileiro? É carnaval? Entende? Qual é a característica? Não é? Samba. Eu estou falando porque o povo judeu tem uma característica, Celso. Você sabe qual é a característica? Você chega na casa de uma pessoa e você vai verificar que na ombreira, onde você encosta o ombro na porta, tem um fragmento, tem uma peça ali na porta da casa do judeu. Você sabe que ali mora um judeu. E o nome dessa peça se chama mezuzá. Você sabe o que é mezuzá, Celso? Traduza um mezuzá. O mezuzá é um fragmento da lei. Da lei de Moisés. São porções da palavra, né? Aquelas porções. Não, está dentro desse aparelhozinho. Agora, sim. Por que aquele mezuzá está ali na porta? Ali dentro está a lei, para que a pessoa entrando naquela casa, entrando e saindo, saindo daquela casa e estando no limiar da porta daquela casa, não se esqueça da lei do Senhor. Olha, não se esqueça da lei do Senhor. E diz mais, olha, inculca isso aos teus filhos. Coloca na sua cabeça, no seu cérebro, na sua mente, esses estatutos, esses juízos, essas ordenanças, esses mandamentos, não é que eu estou ordenando você, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o único Deus. Então eu fico pensando assim... qualquer judeu que se preze. É a característica, porque tem na porta da cadeia, você sabe que ali tem um judeu. E até hoje, Celso, eles não se esquecem da lei de Deus. Às vezes se esquece do Deus da lei, né? Mas não se esquece da lei de Deus. Agora, é uma característica muito assim, interessante. É interessantíssima. Relevante, como é que caracteriza um povo? Você fala assim, aqui mora um judeu ali, ó. Olha, só por aquela pecinha você sabe. Ele e todo judeu, Celso, ele tem na porta da sua casa. Se você for em Itaquera, ali no bairro de São Paulo, ali na Zona Leste, tem lá uma bandeira triangular do Timão. Do Timão. Doutor, eu vou falar uma coisa muito importante. O judeu se preocupava. O judeu se preocupava com o estudo secular, mas em primeiro lugar com a palavra. Por isso que eles são inteligentíssimos. Olha só, o judeu, Celso, ele está no mundo inteiro, Celso. Entende? O judeu está no mundo inteiro. E é difícil ver um judeu pobre, né, doutor? Bem-sucedido, né? São bem-sucedidos. Isso. Uma das características lá que você tem lá em Israel, você não vê as comunidades como a gente vê aqui na Rocinha e não sei o que. Não tem, Celso. Agora você vai lá do lado palestino, do outro lado, é miséria pura, Celso. Entende? Agora, uma criança de 10 anos, entende? É uma pessoa que se destaca de outras crianças que eu acho que deve ser bem vista. Agora, por favor, Celso, a palavra de Deus fala assim, que a criança, quando ela é entregue a si mesma, deixa a criança embora. Ela vai ser a vergonha da sua mãe e vai ser a tristeza do seu pai. A criança entrega a si mesma. Agora, eu gosto de falar como profissional de saúde, Celso, que a criança, ela tem uma coisa chamada input. Input é aquela que ela introduz nela. Ela tem isso até os 6 anos, mais ou menos, Celso. Agora, como é que ela está recebendo isso de fora para dentro? As informações. Aí eu pergunto, quem são os pais dela?
Quem é a mãe dela? O que faz a mãe? O que faz o pai? Como é que trabalha? Isso é chamado de input. Como é que essa criança está sendo educada? Como é que ela está indo para a aula? Como é que ela... Você está entendendo? Doutor, Isso esse raciocínio do senhor... Exatamente, a personalidade, né? É verdade. Bate também com o presbítero, que deu o presbítero da igreja presbiteriana, até que foi entrevistado, vocês podem ter acesso lá no WhatsApp, e ele falou o seguinte, até me antecipando, não adianta também você se primar pelo ensino secular sem passar pelas bases, na família, o alicerce de casa. Agora, veja bem, quando você faz o input, você sabe o que a criança está formando? Caráter, senhor. E o caráter se forma onde? Em casa? Caráter, antes de caráter, tem a personalidade da pessoa. Entende? Agora, depois que você forma a personalidade, a pessoa, você vai exteriorizar o caráter. Então, o caráter da pessoa depende daquilo que ele introduziu. Agora, se o governo está preparando crianças, como essa criança falou, eu pergunto, o que você vai esperar de um adulto? Para que você está fazendo presídio, Celso? Faz escola. Entende como é que é? Então eu nunca vi um país fazendo tantos presídios. Para quê? Para prender bandido? Doutor, então, virou fábrica. O Brasil está virando fábrica. Enquanto nos países mais subdesenvolvidos, como na Europa, estão fechando o presídio. Exatamente. Na Suíça fechou 12. Faz lugar para você aprender a trabalhar no ensino. Exato. Não é verdade? Agora não fica fazendo presídio. Doutor, essa voz dessa menina é como se fosse uma voz que está ecoando para o socorro, né? Gente, sem escola, a gente não tem futuro. É uma voz que está clamando. Agora, por exemplo, com quantos anos Jesus estava perguntando aos sacerdotes, aos anciãos? Quantos anos estava perguntando? Aos 12. Aos 12 anos de idade. Já tinha formação. E eles estavam assim, apavorados com a cultura que ele já tinha que apresentar. Agora, onde é que ele aprendeu aquilo? Foi em casa, foi na casa. Em casa. Você precisa de ter casa para aprender. Né? Eu já falei aqui, né, que o homem, ele pode ir por onde os seus olhos estão indicando. Vai embora. O homem pode também por aquilo que o coração dele está pedindo. Faz isso, faz aquilo. Mas Deus vai pedir contas a você. Agora, de tudo que o Brasil está fazendo, o homem está pensando que Deus não vai pedir contas? Quando o doutor Ana falou uma coisa importantíssima, doutor Ana, e é bíblica. Ela aprendeu com quem? Maria conhecia a Bíblia. Ah, com certeza. Está lá em Lucas, no cântico dela, ela fala, Deus de Abraão, o nosso Deus bendito, honrou a Deus, adorou a Deus, serviu a Deus e foi obediente ao Senhor Jesus. Não sei se você conhece um homem chamado Eduardo Cunha. Sim. Lembra desse homem? Está preso. Está preso. Mas o Eduardo Cunha, ele falava através de uma rádio, Melodia. Ele falava assim, e o povo merece respeito. Ele falava assim, Zé. E o povo merece respeito. Ele é até cristão, né? Tido como cristão. Não, é a Assembleia de Deus. Não, aí eu pergunto o seguinte, se o povo merece respeito, Deus não merece, Celso? Que coisa, o povo merece respeito e Deus merece, não? Eduardo Cunha falou, mas não praticou, né? Não, ele falou que o povo merece. Exato. E Deus não merece respeito, com certeza. Não? Então você respeita o povo e não respeita Deus? Então, quem vai julgar você? Então aqui, a mão de quem vai pesar sobre você? Exatamente. Então isso é muito bom a gente pensar também. O profeta disse, se eu sou pai, onde está a minha honra? É verdade. Se eu sou Deus, onde está o meu temor? Onde está o meu temor? Isso é importante. E interessante que a palavra de Deus, para a gente fechar aqui com a ética, ou melhor, falou de ética aqui no início do programa, Educação Cristã, a palavra de Deus nos aponta também em Provérbios 22, 6, é isso, né? 22, 6. Ensina a criança, né? Então, há um mandamento. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Exatamente. O texto do doutor Ana citou ali, Deuteronômio 6, 4 ao 9. E também, se eu já sou um adulto, eu não posso parar, não, né? Prossigamos, conheçamos e prossigamos. O caminho do Senhor. Então, o caminho do Senhor, ouvinte, você internauta, a educação secular é interessante, né? Ela vai fazer com que o homem sobreviva nesse mundo de incertezas, vai inserir o homem, né, enquanto cidadão na sociedade. A educação familiar muito profícua. Agora, se não houver a educação cristã, doutor, realmente tudo vai de água. A criança não pode ficar entregue a si mesma. Tá entendendo? Hoje, infelizmente, as crianças estão sendo
quase que criadas assim, entregues a si mesma. Os pais trabalham, saem, deixam. O filho dá tapa na cara do pai, da mãe, fica tudo por aquilo. Né? E a Bíblia ensina também assim, ó, não retires a vara da criança, está escrito. Salvará só. E hoje ninguém pode bater em criança mais, Celso, nunca vi isso. Então, tem uma série de aspectos, né, que também contribuem para que haja essa distorção, né, doutor? Com certeza. Na sociedade. São as Os pais que éticas. são ausentes também de casa, a questão de trabalho, infraestrutura, enfim, precariedade, né, do ensino, rede escolar, também no lar, a gente está vendo aí que é uma coisa defasada, o ensino enquanto família, enquanto, né? São berço. éticas que a criança aprende em casa, éticas que a criança aprende em casa. Mas interessante que a palavra de Deus ensina tudo isso, né? Como você ensinar a criança. Não sei se como... você viu agora na Argentina, acho que foi como é que fala, num clube, acho que é Independiente, quer dizer, quantos meninos do interior da Argentina foram abusados sexualmente por jogadores, por diretores e por aqueles que estão patrocinando o futuro desses meninos. Quantos estão sendo abusados? Olha só, porque eles estão em busca de quê, Celso? Sabe de quê? Só de fama. Em busca só de dinheiro. Também um alerta para você. Não é busca de educação, de cultura, de instrução. Eu quero ser famoso, quero ser um Neymar. Quer dizer, o Neymar na vida, eu fico pensando, eu fico com pena do Neymar. Você está entendendo? Porque o menino, em vez de comemorar, agradecer a Deus mesmo, não é verdade? Ele vai comemorar com garota de programa, chama todo mundo, e etc, etc. Só porque tem dinheiro. Mas pensa que dinheiro resolve alguma coisa? A palavra de Deus, ela fala assim, que o sono do trabalhador, ele é tranquilo. Quer ele coma pouco e quer ele coma muito. Mas a riqueza do rico não deixa o rico dormir, rapaz. E ele já está todo o pescoço, né? Tudo passa. E o cara dizendo, ó, tudo está passando já. Ele chega também à idade, aquela questão. Não tem jeito, Celso. Pois bem, então tá aí, gente, a pesquisa da semana. Você pode continuar participando através do WhatsApp 22 991 04 9131. E o pastor Luiz já levantou da cadeira, mas certamente vai estar no próximo programa. A gente pode ouvir um pouquinho de variedade, doutor? Eu queria. Variedade do ponto de encontro. Variedades do ponto de encontro. O que você tem, doutor? Bate-bola, Celso? Bate-bola é rápido. Ô, Celso, o TRF4, né, negou a Lula, não é verdade? O direito que ele tinha, né? Negou o habeas corpus, ele não queria ser condenado, ser julgado. Mas já foi na segunda instância condenado? Já foi na segunda instância condenado. Ele só não foi preso porque agora o Supremo Tribunal Federal, na próxima agora quarta-feira, vai julgar um habeas corpus dele, que ele pediu para não ser preso. Então está na mão agora do Supremo Tribunal Federal. Agora, é interessante, né? Parece que não é mais Supremo Tribunal Federal. São um grupo de ministros que estão ali, uns são a favor e outros são contra. Parece que não tem mais. Fica evidenciado assim uma racha ali no... Com certeza, é lamentável, sabe? Porque, por exemplo, você vê Dias Toffoli, quem é Dias Toffoli? O Dias Toffoli foi advogado do Partido dos Trabalhadores. E como é que ele vai votar contra o Lula? Entendeu? O Lewandowski, ele foi amicíssimo de frequentar a casa do Lula, de Marisa Letícia. Como é que vai votar contra? Entendeu? E a gente vai pegar um gancho aí. E essa terceira representação contra o presidente, que alguém disse, olha, gente, mas a gente teria que ter... Então, a segunda representação, a gente deveria levar a fundo isso. E me chamou a atenção, doutor, os amigos. O senhor sabe alguma coisa? José Yunes, está lá tem um coronel também, né? Coronel Lima. O senhor ouviu falar nisso? Já ouvi falar também. Então, a coisa está esquisita, né? O presidente sobre ameaça, aquela coisa toda. Mas termina o mandato, termina. Mas o Celso, mais ou menos é assim. Isso aí é tudo contra quem? Isso é contra o presidente Temer. Contra o presidente Temer. Mas eu pergunto, será que o presidente terceira Temer... denúncia, né? Mas será que o presidente Temer, ele tem alguma coisa a temer? Será que ele tem alguma coisa a temer? Mas ele anda um tanto quanto preocupado. A vida é muito curiosa, né? O Temer
ele é casado pela segunda vez. Né? Tem teve a sua esposa, deixou e depois se casou com uma outra jovem, não é verdade? E eu fico pensando assim, como é curioso, né? Um homem com 78 anos, mais ou menos, ou mais, por que não abandona isso e vai cuidar da sua esposa, vai cuidar da sua nova família? Por quê? Tem uma pergunta, mas por quê? Tem uma coisa. Tem uma cachaça no ar aí que só misericórdia. Está boa, né? Deve ser melhor que 51. Não é verdade? Ele foi acusado, nessa terceira denúncia, acerca de favorecimento nos portos, né? Principalmente Porto de Santos. É verdade. Que há ali um contrato, é o contrato que beneficiaria os amigos aqui ditos, né? José Yunes, que é um advogado, o Wagner Rossi, que é presidente da DOCAS, né? DOCAS, isso mesmo? DOCAS de Santos, é. Isso, e o coronel, que é amicíssimo, Coronel Lima, que também é de uma... Eles estão falando que o coronel Lima não é Lima, é laranja, é verdade? É laranja? Ele é dono de um empreendimento aí grande, né? Argeplan. Não, diz que não é grande, quer dizer, para ele fazer as obras que faz, ele não poderia ter um capital pequeno, mas um grande capital. Sim, sim. Então só mesmo numa... É muito complicado. O Brasil está vivendo um momento muito, muito especial. Ô Celso, eu fiquei impressionado com o que aconteceu lá na Rússia, na Sibéria, você viu aquilo? O incêndio? Aquele incêndio? Sim, 64 mortos. Morreram 64 mortos, e a maioria dos mortos... 41 crianças. Tudo criança, né, Celso? O que você vê nisso? Agora, o que eu estou achando estranho, Celso, porque quando a Rússia é aliada da Síria, na verdade? Quando foi comemorar a restauração de Alepo, que parece que é a segunda maior cidade da Síria, na verdade, um avião com a orquestra sinfônica da Rússia caiu e matou todo mundo, na verdade. Depois houve uma outra comemoração que eles foram fazer. Caiu um avião também com 64 Ou seja, os russos estão sendo bem vistos nessa... E agora lá na Sibéria, a Sibéria, não sei se você sabe, Celso, de primeiro, o Nikita, não é o Nikita Khrushchev, antes dele, eles puniam os adversários do comunismo lá na Sibéria. Botavam eles lá para a Sibéria para matar. Mataram, parece que cerca de 40 milhões de pessoas. É como se fosse um Guantánamo. Como se fosse, exatamente, né? E agora você imagina só, no supermercado, lá, morrem 64 pessoas, fora os feridos também que houve. Interessante, doutor, rapidamente, dizem que há suspeitas sobre o incêndio, o não funcionamento dos alarmes, as saídas de emergências não funcionaram e também parece que houve um boicote contra o número de pessoas desaparecidas até aquela data, né? É uma coisa... É verdade. Agora, uma outra coisinha que me chamou a atenção foi lá aqui no estado do Rio de Janeiro, lá na prefeitura de Caxias. Você viu o que aconteceu, Celso? No que aqui? Caxias? Porque eu não sei não sei o que aconteceu, que eles compraram muita cenoura para comida, né? Olha só, gente. Compraram muita cenoura, muitos quilos. E eles não sabiam o que ia fazer com a cenoura. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram nos pacotinhos, em vez de ovo de Páscoa, então entregaram para as crianças, para os alunos, cenouras. Cenoura para comemorar a Páscoa. Em vez de comemorar com ovo de Páscoa. Esse mundo está um pouco louco, não? Não, peraí, Celso. Agora, pior não foi isso. O pessoal está metendo malha do prefeito lá que fez isso, né? Agora, você sabe o que aconteceu na delegacia? O que aconteceu? Será que é o caso que eu também verifiquei? Numa delegacia. Fala, eu tenho anotado. Na delegacia, Celso, morreram 68 pessoas. Presos morreram na delegacia. A Venezuela está passando. Na Venezuela. Uma crise sem morreram precedentes. 68 pessoas. Até a ONU quer saber por quê. Que absurdo é esse morrer, né? Bom, tudo bem. Isso numa delegacia na Venezuela, né? Agora, e numa cidade lá da Colômbia, a igreja, Celso, da Colômbia, um bispo da Colômbia, você sabe o que ofereceu lá para a Venezuela? Não foi cenoura, não. Mostra isso,
É, hóstia. Essa, Você viu? Inclusive, é fato inusitado, Mas né? você sabe Sem quantas poder horas? comer carne de peixe, olha só, devido à grande crise financeira, uma diocese autorizou os venezuelanos a comerem o que tiver. Então, quer dizer, Não, você sabe quantas hóstias doaram para eles? 250 mil hóstias, senhor. E também acrescentei a questão das hóstias. A venezuelana. Gente, eu não estou entendendo mais esse mundo, não, senhor. Quer dizer, que ao invés de você dar alimento para as pessoas, então você dá hóstia, come hóstia. Porque existe a chamada, eles acham que existe a transubstanciação, né? Quer dizer, a hóstia vai se transformar em pão, né? Então você comendo hóstia está alimentado, senhor. E doutor, pegando a carona rapidinho aqui, para onde vai então a tradição de não se comer carne na Semana Santa? Já que na Venezuela a arquidiocese lá ordenou, não, gente, já que a crise está séria, pode comer o que tiver. É uma coisa difícil, né? A coisa está realmente muito complicada. Bem, eu não sei se você... Daqui a pouco te falo, tá? Você viu agora aqui em Goiás, Celso, foi uma coisa interessante que aconteceu também, né? Depois do que aconteceu em Formosa, lá em Goiás, você viu? Um bispo e 5 sacerdotes foram presos porque eles estavam tirando dinheiro e investindo, na verdade, investindo. Alguns milhões, né? De reais, né? Alguns milhões, cerca de 2 a 3 milhões. Tudo oriundo das festas, né, que os fiéis, né, levantavam. Batismos, crismas. E eles estavam sendo presos, levando preso mesmo. Eu falei, gente, que coisa triste, né? Mas aí o que eu achei interessante agora, eu achei bem interessante mesmo, e isso aconteceu, né, lá, né? E agora, um bispo lá de Goiás, agora na comemoração da Páscoa, você sabe o que fez o bispo? Não sei. Na hora da cerimônia, do ritual, né, ele pediu o esclarecimento da morte da Marielle. E também? Eu achei interessante que um bispo e 5 padres, olha só, foram presos. E agora o outro bispo de outra cidade, durante a comemoração da Páscoa, ele pede pelo esclarecimento da morte da Marielle. O que você viu nisso aí? Eu não estou entendendo mais. Quer tirar o foco? Alguma coisa? Eu não estou entendendo mais. A coisa está muito complicada. Aqui, mas rapidamente, doutor. O que o senhor achou do envenenamento lá do ex-diplomata russo? Está causando isso, hein? Está causando. Houve agora a expulsão também de 23 diplomatas russos, né? O da Grã-Bretanha. E também os Estados Unidos também teve os seus diplomatas expulsos também. Aonde nós vamos parar com isso? Alguém já fala numa possível guerra fria de novo? Ô Celso, se você ler lá em Apocalipse capítulo 6, né? Sim. O capítulo 6, olha só o que diz o versículo 3, Apocalipse 6, 3, fala assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo anjo, o segundo ser vivente, dizendo: vem. E saiu outro cavalo, cavalo vermelho. Cavalo vermelho. Cavalo fala de guerra, não fala? Cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro, o cavaleiro é aquele que está montado no cavalo, foi-lhe dado tirar a paz da terra, Celso. Não é por acaso. Olha só, foi-lhe dado tirar a paz da terra, né, para que os homens se matassem uns aos outros, Celso. Também lhe foi dada uma grande espada. Eu entendo nesse cavalo vermelho, que esse cavalo vermelho do Apocalipse é a Rússia. Então são prenúncios de que tem guerra vindo por aí. Não tem jeito, vai tirar a paz da terra. Pode se adiar por um pouco de tempo, mas não tem jeito. Não para sempre, né? Mas está tirando a paz da terra, você vê que o mundo não chega a uma conclusão. E represália também, eles expulsaram, né, os diplomatas americanos. Claro, Jesus falou que quando te ferirem numa face, oferece a outra face, na verdade. Se você der a mesma face, violência gera violência. E doutor, é interessante que o Canadá, a Austrália e também alguns países europeus estão se levantando contra essa atitude aí do governo russo.
do governo russo. Então é tudo que você está falando aí, né? Tudo se verdade. encaminhando. Tudo se encaminhando. Mais alguma coisa? Agora, o que é interessante, ô Celso, hoje é domingo de Páscoa. E o que é Páscoa, será? O que é Páscoa, gente? A Páscoa cristã. O que é Páscoa? Hoje é domingo de Páscoa, né? O que é Páscoa? Né? Aqueles ovos que o senhor comprou lá na... É isso que eu acho interessante. Então nós vamos terminar o programa falando o que é Páscoa, não é verdade? É bom, amigo, você tomar conhecimento disso. Não é? Porque nós recebemos muitas informações. Mas é bom você saber que o povo de Israel, ele esteve escravo no Egito 400 anos. Não é pouca coisa não, né, Celso? É quase a idade do nosso Brasil. É quase a idade, 400 anos. E o povo começou a clamar por causa da escravidão. Aclamar. E Deus levantou um homem chamado Moisés, né, para tirar o povo da escravidão. Mas ninguém sai da escravidão de graça, sai, Celso? Tem preço. Há um ônus. Tem um ônus. Não tem um ONU não, né? Porque se contar com a ONU... Não, está perdido. Está perdido. O homem está contando muito com a ONU. Agora mesmo Israel, por exemplo, que matou acho que 15 palestinos e feriu 1.050, 1.500 pessoas, e a ONU está interferindo. Falando que não pode ser assim, porque é um absurdo. Mas nas outras partes do mundo não tem problema. Quer dizer, então não é problema de ONU. Porque a ONU, não sei para que existe a ONU. Está entendendo? Quer dizer, a Venezuela, uma mera peça decorativa? Uma peça decorativa. Para mim é decorativo. Então, a libertação da escravidão tem ônus, tem preço, tem custo. E é interessante porque o faraó recebeu a visita de Moisés, e o Moisés falou para ele, o faraó, o meu Deus falou para você soltar o povo. E ele falou assim, quem é o seu Deus? Né? O faraó perguntou para ele, quem é o seu Deus? O que faz o seu Deus? Aí Moisés começou a fazer, né, provas de quem era Deus. Primeiro transformou água, né, a água em sangue. Aí os médiums lá do Egito fizeram a mesma coisa também. Transformaram a água em sangue. Falou, tá vendo? O meu Deus também transforma também. Aí aparece, falou assim, então vamos ver se ele vai aparecer, fazer aparecer rã. Aí o Moisés fez aparecer rã. Os médios fizeram aparecer rã também. Agora vamos ver se ele vai fazer aparecer piolho. Aí o Moisés jogou cinza para o alto e apareceu piolho nas pessoas. Aí os médios tentaram fazer a mesma coisa e eles não conseguiram. Complicou agora. E eles falaram assim, caramba, aí tem o dedo de Deus. Aí eu fico pensando assim, Celso, será que o que nós fazemos tem o dedo de Deus? Entende? Então depois do piolho, apareceram as moscas. Aí os médicos não conseguiram mais. Depois apareceu peste nos animais, não conseguiram nada. E a escravidão estava ali, Celso. E de repente apareceu úlcera nas pessoas. Depois apareceram a saraiva, chuva de pedra de quase 40 quilos, uma pedra, matando tudo. E depois apareceu o gafanhoto, não é verdade? E depois apareceram as trevas. Adiantou alguma coisa? Não. Ainda assim não. Aí falou assim, o único jeito é a gente matar os primogênitos dos egípcios. Tocar na ferida. Matar os primogênitos no Egito, não é do Egito não. Então todo primogênito que estava no Egito ia morrer. E a única maneira que teria de não morrer o primogênito, teria ter um sangue de um cordeiro na porta da sua casa, e na ombreira e na verga da porta. E Deus falou para Moisés, Moisés, fala com o povo de Israel, para matar o cordeiro e colocar o sangue numa bacia e tirar o sangue e colocar na porta. E o anjo da morte, olha como é que é importante isso, ele vai passar para matar todos os primogênitos no Egito. Agora, se ele encontrar o sangue do cordeiro na porta, ele vai passar por cima daquela casa. É o pechar? E vai... É o pessar, Pessar. né? É pessar. Pessar quer dizer passar por cima. Passar por cima significa poupar. Então, todos os primogênitos no Egito que tinham sangue na porta, eles foram poupados. Isso significa Páscoa. Essa é a origem da Páscoa. Não tem nada de ovinho de Páscoa, de não sei o que de Páscoa, de hóstia de E eu estou buscando Páscoa. trazer esse fundamento. Eu creio que muitas pessoas não sabiam disso, não sabem disso. Não né? sabem disso. E Então, levam só na comercialidade da data. Né?
Então, por que o sangue de Cristo é a nossa Páscoa também? Jesus é o Cordeiro de Deus também. Assim como o sangue de um cordeiro tirou Israel lá do Egito, o sangue de Cristo é o único que faz isso. Ele nos tira de onde? Nos tira do mundo também. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Interessante, apareceram rã, não adiantou nada, apareceu mosca, não adiantou nada. Mas quando morreu um cordeiro, agora pode libertar. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus também, que tira o pecado do mundo. Amigo, se você quiser sair do mundo, Deus já fez o que tinha que fazer. Deus não tem que fazer mais nada. O que ele tinha que fazer, Deus já fez, porque enviou o filho dele, ele morreu, nasceu numa manjedoura, porque o jumento conhece o dono da manjedoura, não é verdade? E morreu numa cruz porque ele se fez maldição por nós. Mas no terceiro dia, quando foram procurá-lo, ele não estava mais no túmulo. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Que Deus te abençoe. Uma feliz Páscoa para você. Que o inimigo possa ver em você, olha, o sangue de Jesus e poupar você. Se o inimigo vir o sangue de Jesus em você, você vai ser poupado também. Não é como a Páscoa dos judeus, não é verdade? Um bom domingo, uma boa semana e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Não é isso, Celso? Essa é a nossa Páscoa. Feliz Essa é a nossa Páscoa. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.